6, 5, 4, 3, 2, 1. Boa noite a todos, bom dia, boa tarde, onde quer que estejam. Nós estamos mais aqui uma vez convosco no programa Amo Desporto, este programa Desporto Açores. Estamos a vos dirigir mais um tema, mais a excelência de conteúdos. Temos aqui mais um grande convidado que vai falar-nos sobre esta perspectiva diferente de formar jovens atletas no futebol, uma perspectiva com a dinâmica tanto desportiva como metodológica, como económica ou financeira diferente do que vemos nos clubes, mas que traçam um passo no sistema e no espectro desportivo português atual. É algo que é um fenómeno também não só regional, neste caso, é também nacional e internacional. Temos conosco, então, para nos partilhar experiências, conhecimento e também falarmos um pouco do seu projeto, Marco Pessoa. Teríamos aqui um debate interessante entre mais duas intervenientes da Madeira da Madeira e de Portugal continental. Dos Açores temos cá o representante, mas portanto, horários incompatíveis não foi possível avançarmos nessa dinâmica, mas deixamos em aberto, portanto, o convite para futuras debates, futuras entrevistas, futuros programas. Primeiro, agradecendo aqui ao Marco Pessoa, na sua pessoa, é o diretor da Benfica Escola de Futebol Açores, mas, portanto, não só, temos aqui uma pessoa que é multifacetada, em que, para além disto, tem no seu currículo, portanto, o coordenador-geral, o coordenador técnico, o presidente do Açur Sports Clube, penso que estou a ser preciso, foi um homem sempre ligado ao desporto, nomeadamente ao futebol, mas para contar a sua história, depois está aqui em primeira pessoa para o fazer, só para relembrar que a partir de amanhã, em deferido, temos nos parceiros, nossos parceiros mídia, a Rádio Lumena, a Diaspora Media Group, a Rádio Audiência, tanto Portugal Continental como nos Açores, Cantinho da Madeira para a Diaspora Madeirense, Rádio Linha Horizonte, Rádio Estádio, lá no continente, Pama Mídia Rádio nos Estados Unidos, da Portuguese Channel também, Estados Unidos e Canadá, Asas do Atlântico, nas ilhas açorianas e a todos que estão na diáspora, o nosso grande abraço. Portanto, passamos ao nosso convidado, Marco Pessoa, e a primeira pergunta, agradecendo o convite, a quem é Marco Pessoa no mundo do desporto, no mundo do futebol. Queremos saber então um pouco mais da história de quem está, a pessoa que está atrás de Marco Pessoa, passando a redundância. Olá Pedro, olá ao vasto auditório deste podcast e com muito prazer que cá estou e obrigado pelo convite, é sempre bom esses momentos de partilha. O Marco Pessoa basicamente é uma pessoa apaixonada pelo desporto, em particular pelo futebol, e tiveste preciso naquilo que é a minha formação desportiva a nível de cargo de dirigente e treinador. Fui atleta durante muitos anos do Clube Desportivo Santa Clara. Depois, na parte mais sénior, andei pela Série Açores na altura, que era uma terceira divisão, através do Águia Clube Desportivo, e depois encerrei as minhas funções para seguir a minha carreira profissional, que é gestor comercial.
mas nunca deixei de estar ligado ao desporto. Em 2015 surgiu esta oportunidade de parceria com o Benfica e para trazer aqui o projeto das escolas para a região. E a par disto, sou uma pessoa extremamente reservada e com 2 netinhos atualmente, portanto já sou avô e acho que É cuzão do rapto, é cuzão do rapto. exatamente. E basicamente faço a minha vida em função dessas 2 funções, profissional e desportiva. Como presidente do clube, o clube é o clube parceiro da escola aqui em São Miguel, e depois temos outro clube parceiro na Ilha Terceira, que é o Sport Clube Praense. E portanto divido-me entre essas atividades. Divide-se então entre ilhas, na Terceira e em São Miguel. Exatamente. A palavra surge quando foi constituída a escola. Este polo na região foi mesmo porque o objetivo seria levar esta parceria e este know-how a mais ilhas. O Praense em 2020, creio, sim, foi na altura da pandemia também, mostrou essa abertura e conversamos e efetivamente chegamos a um acordo e já estamos lá 5 épocas, essa 6ª época, e temos tido ótimos resultados também. Com o mesmo clube a representar na Terceira, ou já é um clube diferente? Já o clube diferente aqui é o Azur Sports Club, e na Praia da Vitória é o Sport Clube Praense, que é um clube histórico da região e a nível nacional também, e que nós temos uma parceria naquilo que é a base desde os 3 aos 13 anos, e é o nosso core, é basicamente esta faixa etária. Estamos a falar então petizes, traquinas e benjamins. E infantis também. E infantis. Infantis de primeiro e de segundo ano? Sim. Primeiro e segundo ano. Muito bem, Marco. Portanto, já passamos aqui um pouco da tua experiência pessoal. Podemos dizer que este peixinho da tua experiência pessoal consegues ver algum transfer de passar de jogador para dirigente? Fica só, portanto, o cheiro do balneário, fica só o bicho, aquilo que eu chamo o mel da paixão do futebol, ou fica algo mais, ou traz algumas competências também desse teu passado? A gente transporta, e nós somos um conjunto de vivências, e é muito importante passar isto para os nossos atletas também, porque muitas das vezes nós estamos a analisar perfis e nem todos, obviamente, irão ser jogadores de futebol. E o objetivo aqui é que também possamos potenciar eventuais dirigentes, eventuais árbitros, eventuais treinadores. Portanto, isto vem muito daquilo que é o nosso processo de ensino-aprendizagem, e também é nosso dever, pelo menos na minha opinião, poder encaminhar os atletas para aquilo que pode ser uma função na modalidade. E é importante que não se fixe só naquilo que é o ser jogador de futebol. O futebol vive de muitas coisas. O Marco, quando fala nesta capacidade que existe nas escolas, marca, clubes, visto que são um branding, é uma marca em si, vendem também uma marca, neste caso a marca de referência do Benfica, até porque é uma escola de referência a nível mundial de atletas. O que é que traz de mais-valia ao sistema desportivo, ao espectro desportivo atual? Até porque eu vou deixar já aqui algo que estou a fazer de diferente, que é
portanto, um inquérito que vamos pedir às pessoas que estão no outro lado para fazer. Mas queremos que o Marco nos ajude na sua explicação e dizer então o que é as escolas de futebol de marcas trazem de mais-valia a todo o aspecto desportivo que estão inseridos. Desde já, a marca Benfica, e eu falo só pelo projeto Benfica Escolas de Futebol, não só é um sinónimo de responsabilidade, como se todos aqueles que são parceiros, nomeadamente todas as escolas espalhadas pelo país e pelo mundo, têm de saber efetivamente que a marca não se sustenta por si só. Portanto, é preciso aqui um serviço de qualidade. Logo, isso é um serviço que é exigido, é avaliado anualmente e, portanto, nós temos que cumprir os padrões de qualidade e de ensino que são sujeitas a todas as escolas do país e do mundo. Esta é a primeira premissa. Não estamos aqui só estarmos atrás de um símbolo, este símbolo que é o Sport Lisboa Benfica, temos essa responsabilidade e essa obrigação perante aquilo que são os nossos alunos e alunas. Desde já, o projeto... Sim, Beto, sim. Eu referia também, além disso, sabemos que, de alguma forma, o clube que depois apoia ou que de algum leva estes atletas à competição, que não é a própria escola, portanto o Benfica só pode estar numa associação, numa zona, não pode estar noutra zona. Os clubes que depois faz representar estes miúdos têm de alguma forma de respeitar um pouco também esta ideia que já vem da metodologia que usam atrás. Claramente, é este o objetivo. Nós temos aqui algumas vertentes, e a vertente de suporte àquilo que é a organização de uma estrutura, de um parceiro. O parceiro procura-nos para, efetivamente, ter alguma organização desportiva, gestão desportiva, ter a metodologia e obter, de alguma forma, o know-how que é fornecido por nós, e isto é o mais importante, e lá está, esta questão da parceria com o Sport Clube Praense vai muito neste sentido. A familiaridade da parte também das pessoas que estavam frente ao clube terem esta noção de que precisavam de se reorganizar, mas de uma forma bem mais sustentável e organizada, e o Benfica também ajuda neste tipo de evolução desportiva. Em relação ao projeto aqui em São Miguel, é ligeiramente diferente, porque a escola começa antes do clube e o clube depois é formado em função daquilo que eram já as nossas necessidades como escola a nível de crescimento de atletas. Como disseste muito bem, nós não somos... As Benfica Escolas de Futebol são uma entidade privada, não é uma entidade pública. Portanto, para competir, nós temos que ter sempre um clube parceiro. Neste caso, o Azul surgiu em função da escola e não ao contrário. Portanto, são esses dois projetos que efetivamente são distintos, mas funcionam da mesma forma e com o mesmo objetivo. E claramente que aqui nós temos a nossa base e os nossos pilares são 5 pilares que sustentam tudo aquilo que efetivamente é desenvolvido pela escola. Um deles, obviamente, tem a ver com os valores éticos que nós temos que passar. Outro pilar, obviamente, que tem que ser a metodologia, mas não é só a metodologia em si, é a forma como se ensina.
Portanto, todos os nossos treinadores são formados, nós temos formações internas, temos avaliações, temos visitas, temos acompanhamento da parte da estrutura central, que está sempre presente e sempre atenta àquilo que se está a fazer em todas as escolas, independentemente da zona do país ou na zona do mundo em que estejamos. Outro grande pilar tem a ver com aquilo que é a relação do atleta com a bola, com os princípios de jogo. Portanto, baseia-se muito naquilo que são também as capacidades coordenativas, as capacidades condicionais. Nós vemos aqui o processo de treino, não pode ser um processo desintegrado, na nossa opinião. Tem que ser um processo integrado em que inclua as várias dimensões do jogo. Portanto, a dimensão técnico-tática, física, psicológica, emocional. E, acima de tudo, não podemos esquecer que, como clubes, temos uma grande responsabilidade social, muito para além daquilo que é a formação desportiva. Uhum. Isto às vezes vem com delay, não sei se está a passar o Atlântico, às vezes pode ser por causa disso. O Marco, quando fala desta metodologia, deste trabalho que é feito, para quem nos segue, o trabalho destas escolas vai ao pormenor, portanto, o acompanhamento vai ao pormenor. Quando eu digo isto, ir ao pormenor, estamos a falar do marketing, estamos a falar da gestão da imagem, da gestão da própria contabilidade, da própria organização contabilística deste processo, da gestão logística, das condições que a escola tem que ter e tem que, portanto, oferecer, neste caso, o parceiro que a marca tem que oferecer. Pode-nos explicar um pouco disso para quem não conhece, quem está na diáspora a ver? Sim, isso é tudo muito bem integrado neste momento. Fizemos 30 anos, portanto acumulamos muita experiência também. A escola de futebol aqui dos Açores tem 10 anos, portanto andamos aqui uma simbiose a nível de datas e, para além disto, nós temos que funcionar de forma semelhante. Não podemos ter linguagens diferentes, independentemente seja uma linguagem financeira, uma linguagem de comunicação e etc. Portanto, e tem sido feito um esforço muito grande, principalmente nas últimas 2 épocas, da nossa estrutura central, para que tudo seja muito linear e que não haja comunicações aqui muito diferentes. E há bocadinho estava aqui a passar a nossa página, e até nisto nós conseguimos agora ter uma linha condutora e uma linha orientadora neste sentido. Portanto, tanto a nível de Instagram como a nível de Facebook, até o TikTok, que é uma das redes sociais mais ativas neste momento, naquilo que é as faixas etárias mais jovens, mais dinâmicas, e como podem ver, nós temos uma imagem muito, muito, muito semelhante, para que também as pessoas reconheçam aquilo que é o processo das escolas de futebol. E é uma coisa aqui que as pessoas também tendem a procurar de forma a desvalorizar um bocadinho aquilo que são os processos, os projetos das escolas de futebol. As escolas de futebol não são o Benfica dos Açores, não são o Benfica da Madeira, não são o Benfica As escolas de futebol são escolas Benfica, fazem parte da estrutura do Benfica. Portanto, somos Benfica e nisto temos a grande responsabilidade de representação e de implementação de tudo aquilo que é Benfica. Por isso é que nós também somos sujeitos a muitos critérios de qualidade, mesmo para poder respeitar esta metodologia que é feita a partir do Benfica Campos, né? E depois também é transportada para aqui e adaptada, atenção, não é um copy-paste daquilo que se faz no Benfica Campos que se usa nas escolas, atenção, são 2 coisas também que têm semelhanças, mas que são distintas e são adequadas àquilo que são os 2 projetos. Portanto, estamos a falar de projetos de rendimento, né? Benfica Campos,
E estamos a falar das escolas de futebol, são projetos de integração e de iniciação. Portanto, trabalhamos de formas diferentes com o mesmo objetivo. E volto a dizer, a metodologia Benfica não é uma metodologia secreta, mas é uma metodologia que tem que ser adaptada e tem que ser passada de uma forma diferente. Esta é a grande diferença em que nós tentamos implementar. Eu tenho aqui duas questões sensíveis. Eu no off, no backstage, estava aqui a falar com o Marco e referi que portanto, fui um dos responsáveis, porque é sempre uma equipa que está por trás de nós, portanto, nunca fazemos nada sozinho, e fui um dos grandes responsáveis, portanto, era a cara visível do projeto da escola da academia do Sporting na Madeira, e fui o primeiro a fazer. Lá no contrato, referia em relação à exclusividade que tínhamos com a marca, caso saíssemos do programa, para levar a metodologia para o outro clube, o clube rival, e que estava lá as penalizações no caso que se mudássemos para o clube rival. Não sei se isso existe ou não, mas é um pouco, estava a falar do segredo e não ser segredo, é importante a questão de existir esta metodologia diferenciadora, ou a metodologia diferenciadora é adaptada à realidade, ao contexto local. Portanto, são duas perguntas em um. Em relação aos termos de confidencialidade, sim, têm que ser respeitados, mas obviamente que isso é um tema que, lá está, essa metodologia não é secreta e também não estamos aqui a desenvolver algo muito secreto. É difícil depois perceber se vão implementar noutros clubes ou não, porque aqui o nosso objetivo é claramente não corrermos o risco de efetivamente estarmos a ensinar também outros treinadores e a formar, para depois também ver aqui temas mais sensíveis, muito para além daquilo que é a metodologia, né? Porque a metodologia, como disse, é ensinada em todos os lados e é ouvida e é partilhada. Portanto, nós, inclusive, fazemos várias formações em que apresentamos aquilo que é a nossa metodologia e são formações públicas, portanto, não são privadas, umas são privadas, outras são públicas, mas a diferença não é a mesma. É a mesma forma como nós também nos devemos comportar e fazer com que realmente as pessoas não achem que isso pode funcionar de qualquer forma, e depois acabam por também perceber que isso não funciona assim, porque tem que haver uma estrutura por trás disso. E como sabe, o Pedro também fez a sua, né? E disse muito bem, nada se faz sem as pessoas que estão à nossa volta. O Marco respondeu a primeira questão sensível. Vamos ver se temos ainda não temos aqui nenhum resultado, pois vamos ver se temos aqui algum resultado em relação do inquérito, que isto é uma experiência nova agora, uma estreia neste programa, que vamos trazer noutros, e a questão tinha a ver que quando, na altura, estou um pouco desatualizado. Tenho amigos que têm este tipo ainda têm este tipo de atividade e têm este tipo de envolvência e de negócio também. Alguns negócios, no caso do Sporting, agora no negócio é gerido pela casa-mãe, que sempre que jogávamos com outra equipa ou outras equipas, o clube, neste caso o Praiense, ou neste caso o Açores Sport Clube, era confundido com o Benfica, e na altura éramos confundidos com o Sport. Portanto, quando ganhávamos nos torneios, há muitos anos atrás, 2007, estavam a ganhar o Sporting. Esta confusão ainda existe ou consegue separar as águas?
Com 30 anos de experiência e já de presença, aqui são 10 anos, portanto já existe essa diferenciação, mas sim, concordo contigo que no início, por exemplo, principalmente no que diz respeito ao praense, aqui o Azor é permitido pela Associação de Futebol que possamos jogar à Benfica, portanto aqui toda a gente conhece primeiro a escola e depois conhece o Azor, mas já há essa distinção, portanto na Praia da Vitória é ligeiramente diferente e principalmente no primeiro ano ou segundo ano, avali o porquê de treinarmos à Benfica e jogamos à Praense e portanto tem que haver aqui uma primeira premissa que é as escolas e o Benfica não querem de todo sobrepor-se ao parceiro. O objetivo aqui é potenciar o parceiro e aquilo que são as mais-valias da metodologia, o know-how. Portanto, temos essa diferenciação. Agora, passado esses tempos todos, sabem perfeitamente que o Praense, até o Sub-13, tem como parceiro a Escola de Futebol Benfica Açores e aqui o Azor é a Escola Benfica Açores, portanto, já toda a gente está perfeitamente adaptada a este tema. Mas como eu disse há bocadinho, há pessoas que gostam de denegrir ou tentar colocar para baixo aquilo que é o projeto das escolas e dizendo que somos o Benfica dos Açores e não somos o Benfica do continente. Volto a dizer, isto é pura demagogia, o projeto é linear, estamos ligados ao clube diretamente, não tem aqui intermediários neste caso, não existe aqui uma pessoa que não seja diretamente do clube, portanto é muito por aí, mas existe sim esta confusão e mesmo na terceira existe a academia do Sporting, pelo menos existia, ligada também ao Lusitânia, portanto é algo que é muito presente também aqui na região e eles foram os primeiros a chegar à Ilha Terceira, por acaso. É muito, para quem nos está a ouvir, para ter uma escola do Benfica, tem que se ter uns pré-requisitos. E esses pré-requisitos são muito exigentes. Na altura tinham uns pré-requisitos. Esses pré-requisitos são exigentes, são uma carteira de características que tem que ter a pessoa que vai liderar esse projeto. Sem dúvida, sem dúvida. Hoje em dia, a grande parte das escolas são orientadas pelos diretores gerais. Outras acho que são à volta de 2 ou 3 escolas, ou até mais, também não consigo precisar, já são geridas diretamente da estrutura central. Mas os requisitos são de alguma forma, tentamos adaptar à região que é. Portanto, isso tem tudo a ver com uma questão de instalações esportivas. Não é? Depois também temos aqui a qualificação daquilo que são o nosso staff. Então, todas as pessoas têm que ser certificadas e internamente e externamente, quando eu digo externo, é com cursos de treinador ou dirigente, efetivamente. E depois temos outra estrutura também, toda por fora, a parte da secretaria, do merchandise, da comunicação, mas há que preencher esses requisitos e como disse Pedro, ainda agora para dia 29 temos aqui a visita técnica do nosso coordenador técnico das escolas de futebol, fomos à terceira e vimos aqui, de forma a perceber se está tudo reunido e continuamos aqui com um patamar de qualidade e obviamente temos que ter aqui uma nota mínima, que abaixo dessa nota não poderá haver o desenvolvimento da atividade e temos que manter sempre um grau de exigência muito alto, de modo a que, lá está, depois do mau serviço, não é a escola de futebol que presta um mau serviço, mas sim o Benfica. Se caso contrário, já entramos naquela coisa, mas isso não é o Benfica do continente, é o Benfica da Madeira, o Benfica dali. Não, somos todos Benfica e muito sinceramente o projeto neste momento
está numa fase de exigência onde nunca esteve. Portanto, só está aberto efetivamente as escolas que cumprem todos esses requisitos. Só abre aqui uns parênteses. Todos nós somos diferentes, todos os diretores são diferentes, as escolas são dirigidas por pessoas diferentes. Obviamente que existe aqui alguns pontos a melhorar e alguns pontos que trabalhamos de forma diferente, mas o que a estrutura diz, e essas linhas orientadoras são muito claras e muito objetivas. Obviamente, há quem cumpra menos, há quem cumpra mais, e isso depois é avaliado a posteriori pela estrutura, porque as linhas orientadoras são iguais para todas as escolas de futebol e para todo o universo das Benfica Escola de Futebol. Muito bem, Marco. Passando uma próxima pergunta, a gente também, para manter a qualidade, temos que responder aos nossos compromissos publicitários, e vamos passar portanto, ao nosso parceiro, e voltaremos aqui a falar sobre as questões das escolas de futebol com as marcas dos clubes, neste caso, Escola de Futebol Benfica nos Açores. Este episódio é patrocinado pelo restaurante Sol Poente, o restaurante icónico da Ponta do Sol. Aqui, o pôr do sol encontra os melhores sabores da vila, num ambiente acolhedor e com vista inesquecível. Da próxima vez que vier à Ponta do Sol, escolha a melhor mesa da vila, restaurante Sol Poente. Feitos os nossos compromissos, estamos aqui com o Marco Pessoa, diretor da Benfica Escola de Futebol Açores. Portanto, é um homem multifacetado que desdobra-se em São Miguel e na Terceira, neste momento com uma parceria com o Praense, portanto com o Clube Praense, e também tem a sua próprio clube que faz, portanto, essa ligação a Açores Sport Clube. E agora, para uma segunda fase do programa, queria que o Marco pudesse-me responder às questões que vão para além da Escola Benfica, que envolve também a Escola Benfica, visto que é uma marca que tem que ser respeitada, como o próprio Marco disse, e tem que seguir os seus pergaminhos e não deixar que seja manchado essa imagem. Nessa perspectiva, o que é que o Marco, como coordenador geral, como coordenador técnico, como presidente de um clube, portanto, dirigente, e numas dimensões mais intermédias, dirigente mais operacional do que estratégico, um dirigente de topo como um presidente é um dirigente maioritariamente estratégico, tem que delinear as suas orientações estratégicas para si e para a sua equipa, mas como operacional e mais técnico, como é que vê a abordagem no terreno daquilo que se passa hoje em dia no campo entre, portanto, os pais, algo que passa-se aqui muito no meu programa, o queixume dos pais, da intervenção dos pais, da questão de estar o outro ambiente que não estava uns anos atrás. O que é que o Marco tem para referir em relação a isso? Este é efetivamente um tema que está muito em cima da mesa, e principalmente porque, dado aquilo que é a divulgação das informações e através das redes sociais, as coisas acabam por chegar muito mais depressa e muitas das vezes em cima da hora, e os maus exemplos, infelizmente, são aqueles que dão mais ruído e que aparecem mais vezes. Mas também, como disseste, eu tenho aqui um trajeto transversal naquilo que são as funções dentro do desporto e dentro da modalidade, e que vai desde treinador até presidente,
e isto faz-me ter aqui uma visão mais alargada de todas esta questão. Certo é que atualmente nós temos muito mais exemplos de situações complicadas com o público e com os pais, mas também temos uma questão ligada àquilo que é o dirigismo e os exemplos que são dados de dentro para fora. Estamos numa fase da atividade desportiva, e falo da modalidade, em que tem que haver aquele triângulo entre clube, atleta e encarregados de educação ou pais. Portanto, à partida, se nós assumimos este tipo de funcionamento, nós estamos a trazer também os pais para dentro daquilo que é a atividade. Logo, nós temos que também ter aqui, temos que colocar aqui alguns critérios para uma boa participação naquilo que é o comportamento e quais são os deveres e os direitos de cada um. Portanto, isso está tudo regulamentado. Certo é que isso não é sempre cumprido, né? Por muito que nós tenhamos no nosso regulamento interno aquilo que se deve ou não fazer, cada pessoa é singular e age da forma como acha que está a agir bem, porque acredito que as pessoas não querem agir daquela forma, ou pelo menos a maior parte das pessoas não querem agir daquela forma, mas agem, muitos porque dizem que o futebol é emoção, mas lá está. Como é que se pode permitir que parte da sociedade haja de uma forma e a outra haja de forma diferente? E vou já passar a explicar como é que, efetivamente, nós temos às vezes conferências de imprensa de treinadores que são de equipas grandes a dizer que é normal ter um tipo de comportamento mau, ou um mau comportamento, ou um comportamento pouco ético. O Marco está a falar dos exemplos. Exatamente. E depois queremos que o resto da sociedade diga, não, mas agora vou separar aqui o futebol sénior é uma coisa e o futebol de formação é outra coisa. Onde existe competitividade, onde existe competição, os comportamentos humanos geralmente são os mesmos. Independentemente se é numa final da Champions ou é num jogo do Distrital Sub-10. A emoção, digamos, do futebol é vivida na sociedade onde nós, ou naquele grupo onde nós estamos inseridos. Então, eu como sou homem de soluções e nunca fui homem muito focado nos problemas, quando o vais tanto os resolver à minha maneira, qual era a solução? Qual é a solução? Eles não podem ir o exemplo, eles não podem entrar numa conferência de imprensa, ou você, ou mestre, pode dizer isto, ou o seu presidente não pode dizer isto. Claramente. Portanto, onde é que se pode resolver a questão? Eu acho que o problema tem que ser resolvido. Muitas das vezes atiramos o ônus da questão para fora dos clubes e acho que deve começar dentro dos clubes. Ou seja, muitas das vezes estamos em reuniões associativas e estamos a dizer que a Associação de Futebol tem que fazer isto, tem que fazer aquilo, mas temos que começar por nós. E como disseste muito bem, eu também sou uma pessoa de soluções e eu identifico os problemas, mas trago sempre uma solução atrás. Passa muito por dentro, por aquilo que é a nossa casa. Vou-vos dar um exemplo. Se nós temos aqui uma política de prospecção direta, porque somos escolas, somos tentamos ter um formato totalmente integrante, portanto, admitimos todos os atletas. Mas quem não tem este tipo de orientação, que quer uma orientação mais de rendimento, mais de escolha daqueles que são os melhores, os atletas melhores, também trazem os pais mais competitivos. Portanto, logo aí estamos aqui que perceber se efetivamente conseguimos resolver esses problemas ou não. Uma das primeiras fases é aquilo que eu disse há bocado, é termos a nossa atividade bem regulamentada, ok? Com todas as funções. E uma das coisas que
Através da Nossa atividade certificação quê? da Federação Portuguesa de Futebol. Nossa atividade quê? Treinador, dirigente, pais? Não, estou a falar do clube. Ao Nível de clube, clube. ok. Exatamente. O clube é o principal responsável por toda a estrutura. Isso não se pode dizer que o treinador age de uma maneira porque age sozinho. Se ele age sozinho é porque a estrutura não tem mão nele, logo aí estamos com uma estrutura deficitária. Portanto, a estrutura, o clube tem que ter toda a sua ação regulamentada. E é isso que eu ia dizer. A maior parte dos clubes tem uma certificação feita anualmente, a certificação da Federação Portuguesa de Futebol, onde tem lá tudo o que eu estou a dizer aqui. Agora, se Sim, é as habilitado ou não, entidades certificadoras, as entidades exatamente. certificadoras. Portanto, Mas é todos estes fiscalizado, são fiscalizados, Mas aí supostamente. já, exatamente, o supostamente eu gosto muito do suporte. Aí já é outra. São coisas já que a gente vai aprendendo com os jornalistas, o supostamente e o alegadamente. Alegadamente, eles... É verdade, é verdade. Mas isso tem que ser feito de dentro para fora. Ou seja, nós temos que ser um exemplo logo à partida. Portanto, nós temos que ter dirigentes e treinadores que cumpram o bom comportamento, ok? Que cumpram as regras, que sejam. Então a escola, Marco, já vem com esse formato, essa garantia que esses pré-requisitos que tu estás a falar, até dos regulamentos e tudo mais, que já tem que estar vincado quando é uma escola de marca. Sem dúvida nenhuma, nós temos que fazer respeitar. Até porque vocês têm duas avaliações. Tem a avaliação do clube e depois a avaliação da associação. Exatamente, como certificado, como nós somos certificados 2 estrelas, aqui o Azul, e 3 estrelas o Praense, portanto, temos que cumprir com muitos requisitos, mas antes de todos esses requisitos, antes de haver certificação, nós já tínhamos os nossos manuais bem definidos naquilo que são os direitos e os deveres. E o fazer cumprir. Muitas das vezes temos o quadro disciplinar também, que é preciso atuar, né? E atualmente, ainda saiu agora uma informação há muito recente, no final da época passada, em que, em vários jornais e no local também, em que havia uma estatística sobre as multas de mau comportamento do público. E estamos a falar de um aumento significativo e exponencial daquilo que era o antes e o que é o atual. Certo é que eu depois tive esse cuidado, o aumento começa a partir do Covid. Portanto, eu acho que o Covid e a música do arco-íris e que vai ficar tudo bem, acho que foi muito momentâneo e acho que as pessoas ficaram ainda mais impacientes depois do confinamento. Eu gosto de dizer isso em jeito de brincadeira, mas os números indicam para isto. A partir da época 20, 21 e 21, 22, houve um aumento muito significativo naquilo que são os casos de indisciplina, os casos de problemas nas bancadas e etc. Portanto, pode estar relacionado com este período de confinamento. E também a paciência das pessoas atualmente, não é? Ok. Eu tenho duas questões, uma delas muito sensível para mim neste momento, mas outra muito fácil de responder. O scouting, no caso do próprio clube, da própria marca que representa, o Sport Lisboa Benfica, também passa um pouco pela escola. Existe então essa de alguma forma mais um tentáculo da estrutura que tem aí nos Açores, porque portanto, de alguma forma está-se a ramificar já em São Miguel e na Terceira, mas depois também tem a própria ramificação do merchandising que aumenta, as próprias ligações com os clubes quando vão aos locais, com as casas dos próprios clubes nos locais. Portanto, como é que estamos a nível de scouting? Isso é até porque depois há sempre visitas à casa-mãe, há sempre visitas marcadas à casa-mãe para os miúdos irem lá ou jogar, ou se apresentarem, ou fazerem uma avaliação. O que é que o Marco tem a dizer desta abordagem? Os projetos de escola, a Benfica Escola de Futebol nasce de uma necessidade que foi
foi verificada na altura, que era o fazer chegar o Benfica a mais meninos e meninas. Ou seja, nós tínhamos que nos abrir e sair ali do estádio e chegar a todos os pontos do país. Esta foi a primeira premissa. Ser Benfica, levar a mística benfiquista, e que toda a gente pudesse, de alguma forma, vivenciar o que é ser um jogador que leva esse símbolo ao peito. Em relação ao scouting, é engraçado, porque ainda é engraçada a pergunta, porque vai diretamente ao que aconteceu agora no passado domingo, que foi feito um primeiro treino concentrado na região, e foi feito aqui em São Miguel. E esse treino foi feito pelo Departamento de Prospecção, de Scouting, e que depois englobou pela primeira vez aqui um vasto leque de atletas de toda a ilha, inclusive da Ilha Terceira. Vieram cá quatro atletas nossos, e também de outros clubes. Também teve aqui um atleta do Sport Clube Lusitânia. Portanto, isso fez com que também esta questão do scouting esteja mais próxima da região, também fruto daquilo que é o trabalho que nós temos vindo a fazer e a representação que nós temos tido de há 10 anos para cá, visto que não temos uma casa Benfica em São Miguel, só estamos na Ilha Terceira. Nós somos aqui o representante a nível da modalidade através da escola de futebol e através do merchandise. Obviamente que nós, como escola de futebol, somos sempre o primeiro alvo a procurar e a desenvolver talento para aquilo que é as equipas de competição nas diferentes escalões mais jovens, né? O último caso, assim, que chegou à equipa sénior é o caso do Tomás Araújo, que saiu de uma das escolas do Norte, e que efetivamente chegou ao patamar mais alto, agora chegou à Seleção Nacional, inclusive. E o objetivo é sempre pesquisar dentro daquilo que é a nossa casa, que são as nossas Benfica Escola de Futebol, mas depois existe outro patamar que é um patamar intermédio para aquilo que são as equipas de competição, que são chamados os CFTs, são os Centros de Formação e Treino, que fica entre as escolas de futebol e as equipas de competição, onde os alunos que são efetivamente identificados são desenvolvidos num programa ainda mais restrito, naquele programa de mais de rendimento e de mais especialização, e que depois aí são trabalhados para que possam integrar a qualquer momento as equipas de competição. E quando eu digo é feito filtragens, portanto é uma filtragem. Exatamente. Portanto, tu podes explotar numa Benfica Escola de Futebol, como pode não explotar, mas a verdade é que nós temos neste momento um canal muito mais rigoroso entre aquilo que são os vários departamentos do clube, nomeadamente o departamento de Scouting e o departamento de Benfica Escolas de Futebol, muito mais criterioso e do que não era uns anos atrás, porque efetivamente não tínhamos essas linhas orientadoras antes. A Benfica nos Açores é exclusivo de vocês, ou é por como alguns clubes existia por distância? Por exemplo, no clube que íamos trazer cá, eles têm segundo o que me chegou ao conhecimento, uma exclusividade no país, nem sequer é no Nós temos exclusividade Açores. Aqui o objetivo seria chegar a mais ilhas, mas lá está, como disseste bem há bocadinho, é preciso cumprir alguns critérios, e um deles é o critério de gestão desportiva. Nós temos uma gestão desportiva que tem que ser respeitada, nomeadamente as questões financeiras, as mensalidades e etc. E que na região foi o principal obstáculo que nós encontramos quando chegamos à região, é que efetivamente só havia uma entidade na altura que tinha este tipo de funcionamento, que era as escolas Pauleta. Portanto, que já tinham à volta de, acho que... Estou a dizer do pagador. Exatamente. Portanto, isso aqui os clubes viviam
Nós também abrimos esse caminho aqui na Madeira em 2007. É muito difícil. E no contexto que era muito, muito, muito mais difícil. O utilizador pagador foi um caminho aberto pelos primeiros clubes muito, muito complicado. Sem dúvida nenhuma. E hoje em dia nós somos exemplo para outros clubes que estão a fazer o mesmo. Muitos dos clubes até colocam na sua base a designação de escolas de futebol. Portanto, a partir daí foi boa a nossa entrada. Quem vai primeiro sofre sempre um bocadinho, mas aqui já havia a Escola Pauleta quando nós entramos e eu lembro perfeitamente que me diziam que era assim um bocado, literalmente era um bocado maluco da cabeça, porque quem que iria pagar, quem que iria fazer. Hoje em dia posso dizer que somos à volta dos entre 130 a 150 alunos aqui em São Miguel e estamos quase a chegar aos 100 alunos na Praia da Vitória, no Praense. Estamos a falar de uma Portanto, já passam 2 centenas claramente, de alunos. Claramente, e comecei literalmente com 15 alunos no primeiro treino e que um tinha 3 anos ou 2 anos e o outro tinha 10 anos. E foi doloroso o crescimento, mas... Conheço essa realidade. Isso é uma realidade sim. muito sugêneres na altura. É verdade. Nós tínhamos uma métrica nos primeiros anos, no primeiro ano. O nosso objetivo em 2 anos era conseguir completar o círculo central do campo de futebol 11 com alunos nossos. E feliz, com uma métrica que não é assim muito científica, mas para nós, todas as vezes que fechávamos uma atividade e punhamos os nossos alunos todos ali à volta do círculo central, percebíamos que estava próximo. E a gente no segundo ano, foi em 2017 que criamos o Azul. Em 2017 já tínhamos os atletas e as turmas todas divididas por faixas etárias e foi um marco importante naquilo que é a nossa história. Tentando cumprir na íntegra o nosso horário, tenho aqui uma questão, que era a questão que era para mim muito sensível neste momento, visto que não estou em atividade, mas sempre a paixão e o amor pelo desporto. Até porque eu tenho uma solução em relação aos exemplos que o Marco falou. E uma das soluções é vestir a camisola certa antes de vestir qualquer outra. Portanto, eu tenho no programa amo desporto antes de ter amo clube A ou clube C. Portanto, a camisa certa deve ser, na minha perspectiva, primeiro o desporto, depois a camisa do futebol e depois a camisa do clube. Portanto, na minha perspectiva, era as primeiras camisas a ser sentidas e a ser utilizadas, aquelas que estão mais perto da pele. Mas tem gente que faz ao contrário, primeiro a do clube, depois o do futebol e depois o do desporto, faz no sentido inverso. Mas indo para a parte que é sensível, visto que já fiz tudo um pouco no futebol e no desporto em si, visto que sempre estive ligado ao desporto ou pela docência ou pela parte do desporto em si, que é a questão dos treinadores. Na altura que eu tive, pagávamos bem, pagávamos a horas, que é sempre um problema da classe, pagar bem e pagar a horas dentro da média, e tornamos muito apetecível para os próprios treinadores e pela conversa que existia entre os treinadores. Isso é possível por causa de um modelo de negócio, porque eu depois vejo nos clubes em si que isso não acontece, e até vejo nos clubes das escolas de marca que os treinadores ficam muito mais tempo, conseguem se fixar e ficar muito mais tempo, até porque têm esta exigência toda, têm esta metodologia, são valorizados dessa forma, sentem-se mais em casa, não só do clube, mas também são valorizados. Esta análise que eu estou a fazer tem sentido? Faz sentido, eu marco? Faz todo sentido.
E esta questão da roupagem é fundamental. As pessoas às vezes vestem uma camisola e depois perdem aquilo que é a sua verdadeira essência e perdem um bocadinho também aquilo que são a nossa forma de estar e de viver em sociedade. Aí é a pior parte. Nós, antes de tudo, temos que ser pessoas e temos que ser boas pessoas. No que diz respeito aos treinadores, sem dúvida nenhuma que têm que ser reconhecidos, mas principalmente têm que ser formados e temos que dar ferramentas para que possam desenvolver as suas funções da melhor forma possível. E como é que fazemos isso? Atribuindo-lhes formações específicas, internas. A questão da remuneração claramente tem que ser feita desta forma, como disseste, atempadamente, a tempo e horas, regularmente e de forma sistemática, e não esperar por futuras verbas para fazer algum tipo de pagamento. Certo é que nas escolas Benfica nós também temos aqui uma vertente formativa muito grande. Portanto, quem for capaz de entender que nós investimos muito na formação daquilo que são as nossas pessoas, também é uma forma de reconhecimento e de desenvolvimento pessoal e profissional. É preciso também ter atenção, porque as pessoas às vezes descoram um bocadinho aquilo que são as horas investidas não só pelos clubes, mas também pelas empresas, naquilo que é a formação dos seus colaboradores. Isto é muito importante. Mas sem dúvida nenhuma que o clube tem que ser gerido como uma empresa, porque desde já há receitas e desde já há custos, não é? Não podemos gastar mais daquilo que recebemos. Isto é a primeira premissa de qualquer instituição, seja ela pública, seja ela associativa, seja ela privada, seja ela de que género for. Portanto, na pública, se calhar, às vezes isso não se encaixa na tanto. pública existe. Às vezes há esquecimentos nessa parte. Sem dúvida nenhuma, e as pessoas... E quero abrir aqui um parênteses. Nós somos escola, nós temos essa forma de gestão desportiva, mas nem todos os clubes têm também esta possibilidade, porque vivem muito, às vezes, de voluntariado e de pessoas que, de alguma forma, ajudam só a que o clube esteja aberto. E essas pessoas precisam também de ser dignificadas e reconhecidas. Mas o caminho... já não é este é um caminho obsoleto. Este é um caminho em que eu não acredito que não haja, dentro das possibilidades das famílias, pagar uma cota, seja ela 5 euros, seja ela 10 euros, seja ela o valor que esteja adequado àquilo que é a realidade. Porque nós aqui também temos a sensibilidade de perceber que nem todas as famílias que querem entrar conseguem pagar uma mensalidade. Para isso nós temos um lado também mais solidário, chamado o Padrinho. Nós damos esse nome porque são pessoas que efetivamente às vezes são entidades privadas, outras vezes são pessoas individuais. Mecenas. Sim, exatamente, basicamente é isto, e que efetivamente cobrem este valor da mensalidade e oferecem este tipo de vantagem e este tipo de benesse a uma criança que depois por si só não tem condições, mas que gosta muito do futebol e gosta muito do Benfica e gosta muito de estar a praticar a modalidade. E nós somos abertos a isso. Atenção, nós não estamos aqui só para... Muitas das vezes as pessoas já fomos acusados de só olhar essa parte financeira. É errado porque nós principalmente queremos a sustentabilidade das famílias, porque senão também isso não anda para a frente. Mas a nível de treinadores, muito sinceramente, é um tema que é tão sensível como aquele tema dos pais, porque existe aqui várias fações nesta vertente. E posso-lhes dizer que, e não sei se é em confidência ou não, mas já disse isso noutras alturas,
vim a descobrir que existe um grupo de treinadores que se reuniu e que efetivamente colocaram algum valor base para aquilo que é as suas funções, ou seja, se falamos com um, se falamos com outro, se falamos com outro, se estão dentro daquele grupo, o valor é exatamente o mesmo e eles não baixam daí. Incrivelmente, vim a perceber que também são pessoas que nem sempre reúnem a informação adequada, portanto estão aqui a criar uma tendência no mercado que nem é benéfico para ninguém, estrangula aqui os clubes que efetivamente não têm capacidade de pagar o valor exigido e muitas das vezes são prometidas coisas e depois no final da época também saem como uma à frente e outra atrás. E também vim a descobrir que para determinado valor há um determinado número de competências que são... É tipo um pacote de nós. Se pagas pela Sport TV, tens que pagar mais caro. O problema é ser um Kinder surpresa. O problema é ser Kinder surpresa. Muitos. Mas a maior parte dos profissionais da área, e aqueles, quando eu falo profissional, é profissional no amador, aqueles que são treinadores de formação, é muito difícil arranjar pessoas o Marco, o que é que acha desta... Eu falo aqui várias vezes dos países anglo-saxónicos, como o Reino Unido, a Escócia e Inglaterra, País de Gales, que têm a perspectiva de ter uma carreira própria para a formação e uma carreira própria para os séniores. Portanto, há a elite da formação, que vai até à elite da formação, e há a elite que vai até aos séniores. O que é que o Marco, de forma rápida, porque eu queria saber qual é os seus projetos de futuro para a escola e para o clube, o que é que acha destes dois caminhos, até porque depois muita gente que quer saltar rapidamente para os séniores tem que passar pela formação obrigatoriamente e é quase uma rampa de lançamento e por vezes por essa rapidez, essa pressão familiar ou mesmo pessoal que queira passar rápido para o degrau seguinte, às vezes atropela os outros e atropela o processo e estão condicionados por isso. O que é que o Marco tem a dizer sobre este tema? Sem dúvida nenhuma, concordo a 100% com esta visão que por acaso desconhecia e é bom essas conversas, essas partilhas, porque a gente vai ficando a conhecer, mas sem dúvida nenhuma. Então, no outro dia havia também um vídeo sobre uma questão ligada a treinadores, e dizia que, efetivamente, a maior parte dos treinadores que estão na formação nem sequer gostam de estar na formação, passam por ali porque têm que fazer o estágio do nível 1, do estágio de nível 2, e depois não têm qualquer tipo de perfil para lá estar. E esta é a nossa principal carência neste momento. E eu digo isso, e já disse isso e vou voltar a dizer. Os encarregados de educação, ou os miúdos, em determinada altura, mas principalmente, estou a falar em encarregados de educação e pais, porque eles são responsáveis porque os miúdos são menores e não podemos estar a pôr esse ónus nas crianças. Quando forem escolher alguém, algum clube, algum projeto, entenda o seguinte: a principal pergunta que têm que fazer é: este treinador, este clube, vai servir o meu filho ou vai se servir do meu filho? Porque agora não faltam treinadores aqui com grandes títulos regionais e com títulos de ilha, que são chamados os treinadores mochila, que vão de um clube para o outro e que a grande mais-valia deles até nem sequer é o know-how que têm, mas sim os jogadores que podem trazer. E depois criamos aqui os mini-elites e as gestões de expectativas completamente desreguladas, de forma a que depois o processo formativo, e como disseste, e muito bem, o processo tem que estar no meio de tudo, o processo individual, o processo coletivo, deixe de ser valorizado para valorizarmos resultados. E para isso é preciso ter pessoas adequadas nos cargos adequados, nos cargos certos. E os melhores treinadores têm que estar na formação.
sem dúvida Não, nenhuma. não ter a questão do princípio de Peters, estar uma pessoa que não tem a competência certa e deu um salto para a competência acima e a competência se perdeu e também o lugar perdeu-se e a instituição perdeu também, toda a gente perdeu. E trago-te aqui, Marco, que é a questão dos cursos, como tinha-te referido, Muito bom. nestes países que, portanto, dão esta valorização, porque como tu estás aqui a ver, o F Elite Youth A é um curso da UFA, só que é para treinadores de formação, portanto, eles seguem a sua carreira dentro da formação. O Mas que em faz muito Portugal, sentido. para mim, Isto faz-me todo o sentido. Em Portugal não se faz isto. Pois não, mas devíamos olhar para isto, devia haver uma maior fiscalização daquilo que é feito. Eu não falo a nível do processo de treino, porque cada um também faz aquilo que sabe, mas principalmente naquilo que é a ética desportiva. E acho que isto é que deve ser debatido. Nós devemos ter respeito uns pelos outros, base. Porque a ética é uma zona cinzenta, porque a ética muitas das vezes nem sequer está regulamentada. Ok, vou buscar assim, vou buscar assado. Existe no processo de certificação um ponto que é preciso cumprir, que é a questão do scouting, da prospecção e da angariação. Existe lá tudo documentado, quem é que deve ser, quem é que não deve ser, quem é que deve abordar o clube, quem é que não deve abordar o clube, o que é que deve ser feito e quais são os trâmites a ter. Não se pode permitir, e o que estou a dizer aqui já disse a muita gente, ainda bem que tenho essa oportunidade de falar para mais gente, o facto de um treinador abordar um pai de um clube adversário ou mandar uma mensagem por WhatsApp ou por Facebook ou por Instagram para a própria criança, isto não está regulamentado. Isso não pode ser assim. Existem clubes, existem entidades que têm que ser respeitadas, mas têm casos bons. E o caso bom que aconteceu agora no final desta época é que, sabendo de antemão que nós só vamos até o sub-13, não vamos para os iniciais sub-14. Houve um clube que nos contatou e eticamente pedimos se podia efetivamente contatar os nossos atletas que passariam para o sub-14 de forma a poderem integrar o seu clube na próxima época. A partir daí, eu fui o próprio a fazer a ponte com os pais, apresentei o projeto aos pais e disse, olha, temos aqui esse projeto de continuidade dessas crianças. Isso é a melhor forma de trabalhar. Porque é que vamos por trás dos clubes, por trás dos dirigentes, por trás e fazer coisas à revelia com mensagens através de redes sociais? Ó Marco, eu aqui vou intervir, já tenho aqui há alguns anos nisto e várias pessoas que eu falei. Tanto defendi já os dirigentes para ter o estatuto de dirigente desportivo voluntário, de ser reconhecido, como já ataquei pessoas por, nesse estatuto de dirigente, abusarem da própria função para fins dúbios que não desportivos, ou sociais, ou políticos, ou económicos, ou o que fosse. Portanto, tanto defendo como acho que quando está mal aponto o dedo. E neste caso, eu acho que o mediador e o coordenador desta situação tem que ser sempre a Federação. A Federação, e eu vou buscar sempre exemplos de coisas que já sucedem lá fora. E eu vou buscar muito os anglo-saxónicos, porque o meu curso UFA foi tirado na Escócia, portanto, eu tenho conhecimento de causa destas realidades. E o que eles fazem lá é regulamentar exatamente o que tu estás a dizer, Marco, porque a partir do momento que alguém fugir dessa linha, é penalizado. Nomeadamente, todas as abordagens, estamos a falar, até abordagens de bullying, de assédios, e tudo mais, está tudo regulamentado. Vamos à Federação Escocesa de Futebol, ou à Federação Inglesa de Futebol, isso está tudo escrutinado. Como é que se deve fazer? Qual é o passo?
Mas repara, Pedro, isso também está Só, regulamentado na só nossa chegou agora nisso, só chegou agora nisso, Marco. E tive a ver uma formação, e até tive a ver, neste caso, naqueles cursos que são do Estado, acho que é a ANA ou UNA, agora não estou a ver qual é a plataforma. Uma plataforma que eles estavam a fazer de cibersegurança e dos dados pessoais, do regulamento, que é essa plataforma do Estado que dá. O próprio curso que tem lá de treinadores para treinadores é algo que já está enquadrado com o que se está a fazer, tanto que está enquadrado que é feito, acho eu, não por um português, podiam ter feito o vídeo um português a falar, mas é a tradução, acho que é de uma pessoa inglesa ou de outra nacionalidade que faz, e então a tradução em portuguesa. Portanto, certo. a gente ainda não teve a capacidade de fazermos nós próprios, porque não faz parte da hierarquia ou da cadeia alimentar, não está no topo de importância. Quando no discurso está no topo de importância, Marco, a gente vai com qualquer discurso na formação, a importância é a formação, os miúdos. Fica muito bonito dizer isto. É os Certo. miúdos. Mas na prática, posso dar aqui 3 ou 4 exemplos, que é perceber onde é que as pessoas andaram, porque é que estão tão atrasadas, porque é que isto ainda não arrancou, porque é que não vês exemplos noutros países. Aqui eu concordo plenamente e subscrevo o que estás a dizer. A verdade é que está tudo regulamentado, mas tu tocaste há pouco na palavra certa, falta erro, é a fiscalização. Eu já sugeri uma coisa aqui a nível local e acho que a Federação deveria rapidamente construir isto, que é o seguinte. Há N casos de atletas jovens, crianças jovens e até adultos que assinam por 2 clubes e têm 2 fichas de inscrição, às vezes ativas, ou assinadas, digamos assim. Tinha que existir uma plataforma de denúncia sobre esses aspectos também. Como há essa plataforma de denúncia sobre o bullying, o assédio. Exatamente. Tem que haver uma plataforma de denúncia que os clubes possam utilizar e possam comprovar através de prints de mensagens enviadas por treinadores, a pais, encarregados de educação, a crianças, que para mim isto é o mais grave. Abordar uma criança de 10, 11, 12 anos, 13 anos, através de uma rede social, é mau. Isso para já não falar nas abordagens feitas diretamente em jogos e etc. Mas tem que haver uma plataforma de denúncia, como também tem que ser feito naquele assunto que falamos anteriormente, as questões do mau comportamento dos pais e etc. Tinha que ser feita uma comissão que poderia ser composta por um elemento da associação, um elemento da comissão de disciplina, um psicólogo, um representante de pais e um representante de clubes. 5 pessoas que pudessem efetivamente, não digo correr os campos para fiscalizar, mas para perceber efetivamente a conjuntura que se vive em alguns jogos de formação. Que é para depois os relatórios dos árbitros, que muitas das vezes são espezinhados e são maltratados. Eu digo uma coisa, eu nunca seria um árbitro hoje em dia nesta realidade. Não tinha essa coragem. E que depois colocam em relatório o que é que se está a passar, de treinadores que os insultam e que fazem isto, e depois saem com uma penalização de uma repreensão por escrito e 11 euros por uso de gestos e preferir palavrões. Não é bem esta terminologia que está lá, mas 11 euros. Então, 11 euros. Um dirigente esportivo, quando falha numa ficha de jogo, são 150 euros. E eu maltratar ou injuriar um árbitro são 11 euros. Isso não pode acontecer. Estamos a dar aqui algum poder extra a pessoas que prevaricam em detrimento daquilo que são as pessoas que estão dentro da modalidade de forma correta. E os treinadores e a abordagem que é feita
que estás a dizer é que com esse valor compensa prevaricar. Claramente, claramente, claramente. Basta vermos aqui os relatórios de disciplina semanais para entender que um treinador para ter, e são comportamentos visíveis a olho nu, portanto, independentemente daquilo que é escrito no relatório do árbitro, mas comportamentos pouco dignos da profissão e que efetivamente não são penalizados de uma forma que não haja mais exemplos. Ou seja, eu dou sempre esses dois exemplos. Se te falta um elemento de SBV ou alguém que na ficha de jogo que não tenha que joga em casa que não tenha a formação da SBV, que é obrigatório ter um elemento destes quando jogamos em casa, são 151 euros ou 152 euros, e um treinador que é expulso de um jogo de formação recebe uma repreensão por escrito e 11 euros de multa. Portanto, aqui há alguma coisa que tem que ser feita e passa muito para aquilo que é a especialização do treinador de formação, e já indo aqui à questão inicial, que é o treinador de formação tem que ter perfil para treinador de formação. Eu acredito que não é fácil, não é fácil arranjar recursos humanos adequados para essas idades mais baixas, mas é fundamental que sejam bem remunerados e consigamos de alguma forma atrair os melhores treinadores, mas principalmente, mais do que treinador, nós temos que ser professores, nós temos que saber ensinar. Por isso é que soube-me há pouco, quando o Guardiola disse na questão do racismo que os mais bem pagos deviam ser os professores e os médicos. Eu sou professor, gostei de ouvir, mas ele esquecesse que um treinador de formação é um professor. Claramente. E ele é treinador. E nós somos os primeiros professores, porque vamos ver, nós entramos, a nossa atividade começa aos 3 anos. Eles conhecem primeiro um treinador de futebol, às vezes um professor escolar, digamos assim. Portanto, nós temos uma responsabilidade social que nós não imaginamos, e às vezes descuramos isso de uma forma tão leviana que faz-me confusão. Nós temos um impacto na vida dessas crianças brutal. Eu sugiro, Marco, e toda a gente que nos esteja a ouvir, que repitem a minha análise ao fórum da Associação Nacional de Treinadores de Futebol para verem o impacto transversal que temos social, desportivamente, culturalmente, financeiramente, economicamente para o país, a dimensão que nós temos, que é uma coisa arrebatadora. Também para referir que se nós temos embaixadores de ética, e até temos um ilustre açoriano que está numa comissão, num organismo de ética, eu acho que só tem neste momento é que pôr em prática e ir para o campo, como o Marco aqui referi, para pôr essa situação, de sair do escritório, sair do laboratório, e sair da escrita e ir para a prática, para o laboratório de campo. É só isso que nos falta acontecer, porque existe muitos, porque pelo que sei, existe muitos embaixadores, existe muitas entidades. Estou aqui a ver desde a Associação Portuguesa de Direito Desportivo, Confederação do Desporto de Portugal, o Panteland Clube de Lisboa, já numa perspectiva mais local. Temos o Plano Nacional da Ética do Desporto, o Código da Ética Desportiva, a Bandeira da Ética, o Cartão de Branco. Neste Plano Nacional temos os tais embaixadores. Temos temos muitas entidades. Muitas entidades que podem fazer fundação do desporto. A verdade é que a ética não pode ser só cartazes fixados. E aí é que reside o mal, é que nós fixamos o cartaz não tem qualquer tipo de impacto sobre
as pessoas, muitas das vezes, é passado despercebido, porque toda a gente agora coloca um cartaz e pronto, já temos essa vertente ética. A ética, é como te disse, a ética tem aqui muitas zonas cinzentas que deviam ser esclarecidas, porque a ética para uma pessoa é vista de uma forma, é interpretada de uma forma, noutro contexto é interpretado de outra forma totalmente diferente. Depois também temos que ter a noção de que nem todos os clubes têm a mesma capacidade de gestão desportiva, nem toda a gente está inserida em meios urbanos, os meios mais rurais, mais longe das cidades, têm muitas dificuldades naquilo que é essa questão de gestão desportiva, a questão financeira. Nós compreendemos isso tudo, mas há uma coisa que tem que ser fundamental. É o exemplo que nós damos e nós passamos para todos aqueles que nos veem. Porque eu posso dizer aqui com toda a certeza que neste momento, a nível de profissão, a profissão de treinador é a profissão mais escrutinada de todas. Toda a gente tem acesso aos treinos, toda a gente tem acesso aos jogos, toda a gente opina sobre aquilo que são as decisões dos treinadores em jogo, principalmente, né? Basta ver que a gente quando termina um jogo, acho que os primeiros 10 canais da TV Cabo são de documentários sobre o jogo, e isso, como tu disseste muito bem, a nível de impacto, principalmente financeiro, o futebol hoje em dia gera, não sei, A prospeção é 3,1 mil milhões de euros. O ano passado fez 1,3 mil milhões de euros. Portanto, nós com os clubes como centro decisório primário, digamos assim, nós somos os primeiros a decidir, os primeiros a fazer, os primeiros a ter esta iniciativa, ou pelo menos devíamos de ter. Temos de ter também uma capacidade de fiscalização, uma capacidade de intervenção sobre todos os elementos compostos do clube, sejam eles dirigentes, sejam eles praticantes, sejam eles pais, sejam eles treinadores, e sejam eles todos os agentes desportivos de alguma forma, e nós devemos apresentar soluções. Nós não podemos estar à espera que alguém resolva por nós. Se nós não tivermos esse poder decisório, é uma coisa, mas nós devemos estar na primeira linha, como é que se chama? A solicitar para que isso seja feito. Nós temos uma grande responsabilidade. O treinador atualmente tem uma grande responsabilidade. Toda a gente opina sobre aquilo que é a vida, que são as decisões do treinador. O futebol gera muitos milhões. Nós estamos... Marco, além de opinar o treinador, se calhar das profissões, e conheço poucas, em que tem que ter formação obrigatória, não só inicial, como contínua, porque se não tiver os créditos, não é treinador. Se não tiver os créditos, não é treinador. Se não tiver a formação contínua, não pode exercer a sua função. Portanto, se calhar das únicas profissões que eu vejo que tem obrigatoriedade a formação contínua. Eu, como professor, tenho obrigatoriedade para subir de escalão, mas não perco o meu trabalho. Nem um médico, nem perde o seu trabalho. Pode não ser remunerado acima. Um treinador, se não tiver a formação contínua, não trabalha. Ponto. Exatamente. E é uma das coisas que nós fazemos aqui na nossa escola, e todos os anos temos uma formação acreditada interna, e isso é importante não só pela questão dos créditos, mas sim para haver aqui um refresh daquilo que é a metodologia, porque é muito importante sabermos ajustar, porque a metodologia, quando começou há 30 anos atrás, obviamente que isso não é algo estanque, isso é algo evolutivo. As necessidades dos praticantes mudam, a necessidade, a própria modalidade vai-se, de alguma forma, adaptando àquilo que são as exigências do futebol mais sério, mais de rendimento. Né? O conhecimento humano mudou, aumentou as áreas científicas de investigação e tudo mais. Claramente, isso depois leva-nos à questão do analfabetismo motor, como
é muita vez abordado hoje em dia, é a questão do sedentarismo, a questão dos telemóveis, dos miúdos estarem mais ligados ao online do que propriamente àquilo que é a atividade física, e depois leva-nos à questão do desporto escolar, né? Hoje em dia, eu estava a ter esta conversa ainda no outro dia com um colega meu que é professor, e de primeiro ciclo, e ele estava-me a dizer, Marco, mas vocês têm que ter aí uma parte do treino que tem que ensinar esses miúdos a correr, pá, faz aí umas barreiras, umas coisas para ensinar a correr. E eu perguntei-lhe, olha, se o aluno chegar à tua aula e não saber, ou tiver problemas de dicção, ou tiver problemas na área da leitura e etc., tu mandas para uma terapia da fala hoje em dia, né? Sim, mas não pode. E a gente agora, o que é que temos que andar um bocadinho mais para trás no processo, porque temos que efetivamente ensinar as crianças a correr e a saltar e a cair, porque muitas das vezes elas, quando caem, magoam-se, a sério, não saltam muros, não saltam, não sobem árvores, não. E é um bocado por aí. Nós temos que, o nosso processo tem que começar mesmo aos 3 anos, porque nós temos que passar e criar todas essas competências para que depois a criança, e não digo que sejam jogadores profissionais, mas que sejam indivíduos ativos naquilo que é a sociedade e no que é a atividade física. Porque nas escolas de futebol a grande diferença para outros projetos é que nós temos de ter sempre três vertentes. A vertente da ocupação de tempos livres. Eles têm que sair de casa, eles têm que praticar alguma coisa. Temos de ter a vertente da prática desportiva, eles têm que se mexer, eles têm que estar a socializar também com outros meninos e meninas. E a última, e esta não queremos também pôr no topo, mas é uma questão que é inerente àquilo que somos Benfica, que é a questão da saída profissional. Mas isso é por último, porque depois, se não cumprimos a primeira fase, essa parte da saída profissional já vai mais para a estrutura central. Portanto, nós estamos aqui, e como disseste há bocadinho muito bem, somos uma filtragem naquilo que é o desenvolvimento esportivo depois de um atleta para a carreira profissional. Os Açores quer ser uma vanguarda nisso, que o Carlos Neto tem aí um projeto que custou muito, e o Estado, neste caso a região autónoma dos Açores, investiu muito para melhorar a literacia motora das crianças. E esperamos que isso chegue a bom porto. Marco, visto que nós temos que cumprir aqui o horário que tinhas nos referido, vamos então à questão dos teus projetos e depois uma mensagem final, portanto, os projetos que tens e uma mensagem final a quem nos está a ouvir, uma sugestão, uma indicação, algo que tu queres de mensagem passar a quem nos está a ouvir. A nível do futuro, o nosso futuro passa fundamentalmente por mantermos os estándares de qualidade e aumentar aqui o número de praticantes, mas isso depois leva-nos a outro objetivo, que é a construção de um campo próprio e termos um campo em que nos permita também desenvolver a atividade com ainda mais qualidade. E, portanto, aqui a Escola de Futebol, nos próximos 5 anos, vamos estar focados neste desenvolvimento de instalações, de infraestruturas. O que tenho a dizer e a transmitir é que, efetivamente, as pessoas não olhem para o futebol como rampa de lançamento para fins individuais. Esta é a minha primeira, e dirijo isso para todos os meus colegas treinadores, dirigentes, e principalmente para a mensagem que quero deixar aqui para todos aqueles que são pais encarregados de educação, é que saibam gerir as suas expectativas e saibam gerir as expectativas dos seus filhos.
que tentem ao máximo relativizar aquilo que é a questão do valor, do resultado final de uma partida de futebol na formação e que sejam descontraídos naquilo que são os jogos e que apoiem sem intervir. Ou seja, que seja o treinador a ser o centro daquilo que é o poder decisório no ensino e na aprendizagem também da criança. E a todos os responsáveis pelo desporto, pela modalidade, que tenham em atenção que é preciso estar mais no terreno, é preciso fazer cumprir, fundamentalmente fazer cumprir tudo aquilo que está regulamentado neste momento, através da certificação da federação, através do processo. É um processo extremamente burocrático, eu acho que excessivamente burocrático, para que depois não haja uma fiscalização à altura, porque eu posso colocar e coloco às vezes tanta coisa naquela certificação que depois vamos a ver não é cumprida e temos que fazer cumprir. E por último deixo uma mensagem de alguma esperança para aquilo que muita gente identifica como estamos a caminhar para um grande abismo naquilo que é o futebol de formação. Existem maus exemplos, mas existem muito bons exemplos, infelizmente não são tão divulgados quanto aqueles que são os maus. As pessoas estão diferentes, a sociedade está diferente, mas há uma coisa que é transversal a todos. Nós já fomos filhos, agora somos pais e temos a responsabilidade na educação dos nossos filhos e não somos nós como entidade que iremos educar, como a educação, como se diz, vem de casa. Nós tentamos aqui potenciar aquilo que são alguns valores éticos e cívicos dos nossos meninos e meninas. O foco do processo tem que ser eles. E, portanto, tudo aquilo que seja ruído à volta disto só prejudica o processo formativo e desejo que todos os clubes e todas as escolas, todas as entidades que estão neste momento em atividade, que consigam de alguma forma, através daquilo que são os seus meios ou os meios que têm disponíveis, que façam sempre o melhor, mas principalmente eticamente, que sejam muito, muito rigorosos naquilo que é o processo formativo, rigor com as pessoas que contratam, rigor com as pessoas que estão ligadas ao clube indiretamente, no caso dos pais, dos atletas, porque tudo começa muito cedo e nós somos o exemplo. E, Pedro, volto a dizer que antes de sermos treinadores temos de ser professores, formadores e não só de atletas, mas principalmente de pessoas e de seres humanos que mais tarde vão ter profissões diversas e que têm que saber estar e conviver em sociedade. Portanto, Pedro, da minha parte, um enorme agradecimento. Eu acho, não tenho a certeza que esses programas e o programa que tens desenvolvido durante esses anos todos, com muita persistência, eu tenho, agora que também comecei a acompanhar e comecei também a perceber aqui o vosso conteúdo, tu tens tido muita gente, muitos entrevistados de muita qualidade e que se as pessoas forem atrás e virem os vossos vídeos e perceberem as temáticas que são abordadas neste canal e nesse podcast, só vão sair mais beneficiadas e eu acredito que vão sair muito mais beneficiadas de qualquer formação que nós vamos ter A, B ou C com créditos que muitas das vezes nem sequer são aplicáveis à minha função como formador. Portanto, não é fácil, eu sei que passas por muitas dificuldades também no que diz respeito ao público-alvo, aquilo ao target que queres alcançar, mas acredito que se eventualmente também chegou agora até mim, vai chegar através
vai chegar a muita gente, e espero um dia estar aqui, ou que eventualmente venhas cá e que a gente possa fazer, e deixar aqui o reto e o convite, que possas vir cá e fazemos aqui uma pequena, não digo workshop, mas uma pequena palestra ou conversa entre vários convidados sobre uma temática que possas vir a escolher, e tenho todo o gosto de te ajudar a organizar isto em loco, e podemos fazer um direto também, porque é preciso abrir isto à comunidade, e apelo a todos os meus colegas, treinadores, dirigentes, que sejam abertos à partilha, nada é secreto. Portanto, é importante que sejamos uns para os outros. Fica aqui o convite aceito, e também agradecer desse lado e ter aceito logo o nosso desafio de estar cá presente para essa partilha. É partilha sempre de excelência, agradecendo desde já as palavras calorosas do Marco em relação ao programa. No programa tem sempre a perspectiva informativa e formativa, portanto é uma perspectiva de crescimento individual sempre, e também neste crescimento, se a gente puder levar a palavra-mãe a quem está lá fora, também fazemos dessa forma. Agradeço mais uma vez ao Marco Pessoa, portanto, diretor do Benfica Escola Futebol Açores, está neste momento não só em São Miguel com o Açores Sport Clube, como com o Sport Clube Praense, portanto, um homem e uma orquestra, portanto, toca vários instrumentos ao mesmo tempo, é maestro e toca esses instrumentos todos, presidente do clube, Açores Sport Clube, diretor, coordenador, técnico, coordenador geral. Não sei se também dão uma perninha no treino, de vez em quando. Dão uma perninha no treino também. E agradecemos desde já o convite a todos aqueles que estão do outro lado. A partir de amanhã, não se esqueçam, na Rádio Lumena, Diaspora Media Group, Rádio Audiência da Português Channel, Asas do Atlântico, Rádio Linha Horizonte, o Cantinho da Madeira, Rádio Estádio, Pama Mídia, Rádio Portugal Lusa, nós estaremos em diferido. A todos o nosso muito obrigado, um bem-aja e até maio. Desporto Açores. Produção e apresentação de Pedro Sousa.